E aí, pessoal, voltamos, muito bem. Rapidinho, não foi? Você foi ali, tomei uma água rapidinho, já tô aqui de volta, já tava morrendo de saudade, como sempre, né? Muito bem. Bom, nós paramos, não é, no final do bloco passado, falando sobre o aumento, não é? O aumento do capital, não é? Integralizado pela União lá, os 5 milhões, se podia aumentar, como isso seria feito através de dotações orçamentárias, etc. Muito bem, a partir de agora nós vamos ver os órgãos de governança da EBSER. Nós vamos ver os órgãos estatutários da nossa empresa, da empresa brasileira de serviços hospitalares. Muito bem, esses órgãos estatutários são órgãos de governança, órgãos, não é, que vão estruturar, não é, a nossa EBSER, não é? São órgãos de administração, órgãos de fiscalização, afinal de contas, aqui tem dinheiro público, pessoal, e isso tem que ser fiscalizado. Nós vimos ontem na aula passada, como você queira chamar, nós vimos na aula passada que a EBSER será submetida, sim, ao controle, à fiscalização dos seus órgãos internos, não é? Do Poder Executivo, do Congresso Nacional, controle externo do Tribunal de Contas da União. Nós vimos isso, né, nos nossos encontros, no nosso encontro passado. Então, hoje nós vamos estudar os órgãos estatutários, a estrutura de governança da nossa empresa. Nessa estrutura de governança, não é, nós temos órgãos de administração que vão administrar, que vão deliberar, não é, que vão decidir sobre tudo que referente à nossa empresa, e órgãos de fiscalização. Então nós temos órgãos de administração e temos também órgãos de fiscalização. Na estrutura da nossa empresa, nós temos o Conselho de Administração, como órgão superior de deliberação, o Conselho Consultivo, órgão de consulta, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. Isso cai na prova, Luzinha, com toda e absoluta certeza cai na prova. Conselho de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva são instâncias de governança da nossa empresa brasileira de serviços hospitalares. E órgãos de fiscalização, você poderia dizer que são os conselhos fiscais e o Conselho Fiscal e a auditoria interna, podendo também haver uma auditoria externa, mas órgão de governança, órgão da administração está aqui. O órgão é o Conselho da Administração, o órgão é o Conselho Consultivo, o órgão é o Conselho Fiscal e o órgão é a Diretoria Executiva, conforme nós vemos aqui neste gráfico. Aqui nós temos, não é, nosso Conselho Consultivo, o nosso Conselho de Administração, o nosso Conselho Fiscal, a nossa presidência, e através disso aqui, deste gráfico, abaixo da presidência, nós podemos ver as estruturas de assessoria. As estruturas de assessoria, chefia de gabinete, diretoria executiva, assessoria de gabinete, assessoria de planejamento, comunicação, coordenadoria jurídica, ouvidoria. Abaixo disso tudo, nós temos diretoria de atenção, saúde, gestão e contratos, diretoria de logística e infraestrutura, diretoria administrativa financeira, diretoria de gestão de pessoas, diretoria de gestão de processo e tecnologia da informação. Dá uma pausa? Pode dar uma pausa. Querendo copiar? Pode copiar. Vai estar no seu material, mas está aqui também para que você possa dar uma olhada. Recapitulando. São órgãos estatutários da EBSER. Quais são eles? Conselho da Administração, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e Diretoria Executiva. São órgãos estatutários da EBSER? Eu não ouvi. São órgãos estatutários da EBSER? Eu não ouvi você falar. Eu ainda não ouvi. Agora estou ouvindo. Quais são? Conselho de Administração. Olha ele aqui. Conselho Fiscal. Olha ele aqui. Conselho Consultivo. Olha cá. Está aqui. E a Diretoria Executiva. Eu prefiro falar logo dos conselhos, porque eu acho que o cérebro, né, memoriza mais facilmente. Então, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e a Diretoria Executiva. São órgãos estatutários da nossa EBSER.
aqui está a estrutura, conforme nós vimos, são órgãos, são instâncias de governança da nossa empresa, tá certo? Ok, pessoal? Tranquilos aí? Muito bem, atenção! Os parágrafos 1º e 2º do artigo 11 estabelecem algumas vedações. Vedações aos participantes dos órgãos de administração. Ora, essas vedações são bem tranquilas de se entender. Você, um diretor, um conselheiro, vai estar participando de um órgão de deliberação, não é? Um órgão estruturante da nossa empresa, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Assim, algumas vedações são impostas a essas pessoas. Por exemplo, aos integrantes dos órgãos de administração é vedado intervir em operações em que, direto ou indiretamente, sejam interessadas sociedades de que detenham o controle ou participação superior a 5% do capital social. Ora, se um integrante de algum dos órgãos da administração participam, não é? Detém mais que 5% de um capital social de uma entidade que vai estar se relacionando com a EBSER, óbvio que ele não vai poder intervir nessa operação, nem direta, nem indiretamente, porque aí existem interesses, não é? De cunho particular. Você integra, você detém um capital de uma empresa. Um conselheiro, um diretor detém um capital de uma sociedade, não é? E essa sociedade detém mais que 5%, vai, não é? Se relacionar com a EBSER. Então, aos integrantes dos órgãos de administração é vedado intervir em operações em que, direta ou indiretamente, sejam interessadas sociedades. E nessas sociedades, eles detenham, não é, controle ou participação superior a 5% no capital social, tá certo? E isso é muito tranquilo de se entender, porque você fará parte de um órgão de administração de uma empresa pública, mas você também detém, não é, uma participação, uma cota em uma sociedade. E essa cota, uma cota superior a 5% do capital social. Então, para evitar, né, digamos assim, essas influências que ninguém gostaria de ver, não é, entre uma empresa pública e uma empresa particular, então é melhor, não é, achou-se por bem vedar essa participação de pessoas nesses conselhos, dessas pessoas, desses integrantes no órgão de administração, beleza? Também o impedimento persiste ainda quando se tratar de empresa em que ocupem ou tenham ocupado cargo de gestão em um período anterior à sua investidura na EBSER. Ora, você vai ser escolhido, indicado pelo Ministro da Educação para compor um dos conselhos. Entretanto, olha você que está do outro lado, já pensou? Você também ocupou, no período anterior à sua investidura na EBSER, um cargo, não é? Um cargo de gestão. Em uma entidade, em uma empresa, não é? E que essa empresa agora vai estar se relacionando com a EBSER. Então, esse impedimento é vedado também às pessoas, aos integrantes, participarem do conselho, dos órgãos de administração, uma vez que eles participaram, ocuparam ou ocupem cargo de gestão ocuparam em um período anterior à investidura na EBSER, tá certo? Ou ocupa ou tenham ocupado um cargo de gestão anterior, no período anterior à sua investidura na EBSER. Tranquilos até aqui? Tá tranquilo? Muito bem. Bom, a partir de agora, nós vamos estudar as características de
cada um dos órgãos integrantes da estrutura de governança da EBSER. Luciana, qual importância tem isso para a minha prova? Você me perguntou isso? Você me perguntou isso? Tem certeza que você me perguntou isso? Toda a importância. E o pior, não é? O pior é o seguinte, esta aula de hoje é de fundamental importância. Ela, no que tange à legislação da EBSER, ela vai ser essencial para você gabaritar. Por quê? Porque aqui, agora, no decreto, como nós falamos, né, no bloco passado, você vai ter composição, funcionamento, reunião, uma série de especificidade para cada um desses órgãos. E você tem que levar todos, ó, fotografado aqui, ó, na mente. Por quê? Porque qualquer coisa sobre tudo isso que nós vamos falar aqui agora poderá cair. Para isso é preciso que você dê uma lida 15 vezes. Até o dia da prova, né, Luzinha? Não, não é até o dia da prova, não. Quem disse que é até o dia da prova? Não é até o dia da prova, não. 15 vezes todo dia, até o dia da prova. Ou então, quando você sentir que você já está realmente muito bacana. Mas são 15 vezes todo dia, até o dia da prova. Bom, o primeiro órgão que nós vamos estudar, o primeiro órgão que nós vamos ver é o Conselho de Administração. Suas características, etc. O Conselho de Administração é órgão de orientação superior da EBSER. Já caiu 1.900.000 vezes em sua prova e poderá cair de novo. O Conselho de Administração é o órgão máximo, o Conselho de Administração é o órgão superior da nossa EBSER. E é composto por 9. 9 não são 8, não são 10, são 9. É composto por 9 membros. Todos, sem exceção, nomeados pelo ministro da Educação. Luciana, isso é óbvio? Claro que é óbvio. A EBSER é vinculada a quem? Ao Ministério da Educação. Portanto, esses 9 membros aqui serão todos nomeados pelo ministro da Educação. Agora, é preciso que você entenda esta composição. Esses 9 aqui. Todos são nomeados, mas eles são indicados por quem? 3 são indicados pelo próprio ministro da Educação. E dentre esses 3, um será o presidente desse conselho, o Conselho de Administração, e o outro será o substituto. Então, primeira coisa, Conselho de Administração, órgão superior da EBSER, composto de 9 membros. 9 membros. Todos o quê? Todos nomeados pelo ministro da Educação. Todos nomeados pelo ministro da Educação. Sendo 3 indicados pelo próprio ministro da Educação. Ministro de Estado da Educação. Sendo 2 deles, dentre eles, um será o presidente do conselho e o outro será o substituto. Muito bem. 2 ministros, 2 indicados pelo ministro do Estado da Saúde. De Estado de Saúde. Como assim, Luzinha? Olhe para mim. Vai ter que, ler 15 vezes. De novo, eu já estou aqui com você umas 3 vezes, então só faltam aqui aí 12 vezes. Olhe lá. Conselho da Administração, órgão superior da nossa EBSER. Órgão de orientação superior da EBSER. Composto de 9 membros, todos nomeados pelo ministro da Educação. Todos nomeados pelo ministro da Educação. Sendo 3 indicados pelo próprio ministro de Educação. Pelo próprio ministro. Sendo um o presidente do conselho e o outro o substituto. Ok? Ok. 2 indicados pelo ministro da Saúde. Por quê? Perguntou por quê? Uma das finalidades da EBSER é exatamente prestar serviços gratuitos na área de saúde. Assistência médica, hospitalar, ambulatorial, diagnóstico terapêutico à comunidade. Então, 2 indicados pelo ministro de Estado da Saúde. Pois bem, tranquilo. Um indicado pelo ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Mas, Luzinha, um indicado pelo ministro de Estado do Planejamento, pelo ministro de Planejamento, pelo MPOG, né, que o pessoal fala MPOG, pelo ministro de Planejamento, sim. Qual o fundamento disso? E o capital? E o dinheiro? Não é público? Não é público? Esse planejamento vem de onde? Então, um indicado pelo ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão. Um indicado pela ANDIFES, Associação Nacional, né, dos dirigentes das instituições federais de ensino superior. Então, um membro indicado pela Associação Nacional dos dirigentes das instituições federais de ensino superior, ANDIFES, sendo reitor da Universidade Federal ou diretor do hospital universitário. Beleza? E um representante dos empregados e o seu respectivo suplente. Porque nós vimos na aula passada que o pessoal que trabalha, contratado pela EBSE, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é regido pela CLT. Então, também um representante dos empregados e o seu respectivo suplente também farão parte do nosso Conselho de Administração. E o presidente da empresa. E aí, 3 com 2, 5, e 1, 6, e 1, 7, e 1, 8, e 1, 9. O presidente da empresa também fará parte do Conselho de Administração. Ele não poderá exercer a presidência do Conselho, mesmo que interinamente, mas ele fará parte, sim, do Conselho da Administração. Luzinha, eu tenho que saber isso na ponta da língua. É claro, mas Luzinha, isso é muito fácil. Isso é muito difícil. É difícil nada. É fácil. É difícil aquele negócio grandão que tem lá no meio da cidade. É difícil, é um monte de difícil. Isso aqui é difícil. Aqui não. Aqui a gente está para facilitar a sua vida. Você tem que gabaritar essa prova. Por isso, se você der uma observada aqui agora, se você dá uma observada aqui comigo, nessa lâmina, pausa aqui comigo. Olha só. Estabeleça, junto com seu cérebro, a seguinte ordem. 3, 2, 1, 1, 1, 1. 3, 2, 1, 1, 1, 1. Na ordem decrescente. E também na ordem, digamos assim, de vinculação. 3, ministro da Saúde. 2, ministro da Educação. 1, ministro do Planejamento. 3, ministro Saúde. 3, ministro Educação. 2, ministro Saúde. 1, ministro do Planejamento, Orçamento, Gestão e Controle. De novo, vamos lá? 3, ministro da Educação. 2, oriundos lá, indicados pelo ministro da Saúde. 1, pelo ministro do Planejamento. Vou repetir 3 vezes. Vamos comigo? Repita comigo. Conselho de Administração. Muito bem. 3, isso, ministro da Saúde. 3, ministro da Educação. 3, ministro da Educação. 3, ministro da Educação. É onde ele tem o vínculo. A EBSE tem vínculo com o Ministério da Educação. 2, ministro da Saúde. 2, ministro da Saúde. 2, ministro da Saúde. 1, ministro do Planejamento. Ministro do Planejamento. Ministro do Planejamento. 3, ministro da Educação. 2, ministro da Saúde. 3, ministro do Planejamento, Orçamento, Gestão e Controle. Muito bem. 1 da ANDIFES, sendo o reitor ou o diretor do HU, do Hospital Universitário. 1, representante do empregado e o presidente da empresa. Vamos finalizar? Vamos lá. Conselho de Administração, órgão superior da EBSE, órgão de deliberação superior, composto de 9 membros, todos nomeados pelo ministro da Educação, sendo 3 indicados pelo ministro da Educação, 2 indicados pelo ministro da Saúde, 1 indicado pelo ministro do Planejamento,
orçamento, gestão, controle. Um indicado pela Andifes. Um representante dos empregados e seu suplente. Um presidente da empresa. Deu 9. 3 com 2, 5, e 1, 6, 7, 8 e 1, 9. E 1, 9. Muito bem. Luzinha, com relação a essa representação aqui dos empregados, com relação a essa representação, o que nós podemos dizer? Bom, o decreto nos ensina que é o seguinte: o representante dos empregados, ele será eleito dentre os empregados ativos da EBSER. Então, se ele vai participar do Conselho de Administração, é razoável que se tenha a possibilidade, né? Aliás, a necessidade de que ele esteja na ativa. Então, o representante dos empregados será escolhido, né, através, né, de voto de seus pares, nós vamos ver, mas que esse representante seja escolhido dentre os empregados o quê? Ativos. Os empregados que estejam em atividade. Os empregados que estejam em atividade. É um voto direto de seus pares, não é? Dos outros empregados, em eleição organizada pela empresa em conjunto com as entidades, o quê? Sindicais, com o sindicato. Então é razoável isso de se exigir, não é? O representante dos empregados, que vai ser representante do empregado e o seu suplente, será eleito, escolhido entre os empregados que estão em atividade, não é? Essa escolha vai ser pelo voto, tá aqui, voto direto de seus pares, em eleição organizada e com a participação, não é, das entidades sindicais que os representem. O representante dos empregados não participará de reuniões, discussões, deliberações que envolvam assuntos relativos a relações sindicais, remunerações, benefícios, vantagens, inclusive vantagens assistenciais, de previdência, etc. Há uma incompatibilidade, é claro. Já pensou? O Conselho de Administração vai deliberar sobre uma vantagem que será deferida aos empregados da nossa empresa. Obviamente que a participação desse empregado aqui vai ser o quê? Ela vai ser para o deferimento, para o aumento dessa vantagem. Então, o representante dos empregados, ele não participa das deliberações que envolvam assuntos relativos a vantagens, remunerações, benefícios, que serão deferidos aos empregados, aos componentes, né? Aqueles que compõem o quadro permanente efetivo da nossa empresa. O suplente do representante dos empregados, obviamente, só vai exercer essa função, a sua função, nos casos de impedimento, né? Nos casos de vacância, não é, definitiva, não é, do seu titular. Então, o seu suplente só será haverá a sua participação, só será demandado, digamos assim, não é? Em casos de definitiva, no caso de definitiva vacância, né, do cargo do seu titular. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Luzinha, mas vem cá. Conselho de Administração, vamos repetir. Conselho de Administração, órgão de deliberação, órgão superior, 9 membros, todos nomeados pelo ministro da Educação, sendo 3 indicados pelo ministro da Educação, 2 pelo ministro de Saúde, 1 pelo ministro de Planejamento, 1 representante da Andifes, outro representante dos empregados, e o próprio quem? E o próprio presidente. 3 com 2, 5 e 1, 6, 7, 8, 9. 9 membros. Vimos aqui que o representante dos empregados será eleito, escolhido pelo voto direto de seus pares, não é? Entre os empregados que estão na ativa, e que o suplente só substitui em casos de vacância definitiva. No caso de vacância definitiva. Mas, Lu, e essa gestão? E esse prazo? Conta-se como? Ora, o prazo de gestão,
do Conselho de Administração, das pessoas que compõem, desses 9 membros que compõem o Conselho da Administração, será de 2 anos. Luzinha, é muito detalhe. É sim, é muito detalhe. E a prova vai te cobrar. Você não se propôs? Não se propôs a fazer o concurso? Você tem que fazer o melhor. E nós estamos aqui para te ajudar. Então, o prazo de gestão dessas pessoas será de 2 anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação. Por quê? Porque você sabe que na administração pública, um dos princípios básicos dela é a publicidade. Então, esses atos aqui, essas nomeações serão publicadas. Então, o prazo de gestão é de 2 anos contados da data da publicação. A partir da data de publicação do ato de nomeação. Está aqui. É permitida uma recondução. É sim. Essas pessoas podem ser reconduzidas. Uma recondução. E no caso de recondução, o prazo da nova gestão conta-se a partir do término do prazo de gestão anterior. É uma recondução, mas você tem que ter um final. Finalizou aqui, continuou no outro dia. Percebe? Tranquilo? A investidura dos membros do Conselho de Administração far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse. Então, o que é a investidura? A investidura, ela ocorre sempre com a posse. A investidura ocorre com a posse. E o exercício é o efetivo desempenho daquele cargo, daquele emprego público que você vai ter, com fé em Deus. Não é isso? Quando você toma posse, você é investido de atribuições e responsabilidades. Então, a investidura dos membros do Conselho de Administração far-se-á mediante assinatura. Vai lá, assinar o seu termo de posse, o livro, né, de termo de posse. Findo o prazo de gestão, terminou essa gestão, o membro do Conselho de Administração permanecerá em exercício da função até a investidura do seu substituto. Até a investidura do seu substituto. Porque pode acontecer algum problema, não é? Sei lá, uma doença, alguma coisa. Então, terminou o prazo, até que haja a investidura do substituto, o anterior permanecerá no exercício da sua função. No caso de vacância definitiva do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes. Se um cargo, não é, ficar vago, alguém, sei lá, morreu, pediu exoneração, enfim, no caso de vacância definitiva do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a designação de novo representante, exceto no caso de representante dos empregados, porque no caso de representante dos empregados haverá uma votação, uma escolha através dos pares, certo? Tranquilos até aqui? Tranquilos? Vamos lá. O suplente do representante dos empregados exercerá suas funções apenas no caso de vacância, conforme nós já tínhamos falado. Beleza? Mas, Luzinha, esse pessoal trabalha de graça? Rapaz, você já viu alguém trabalhar de graça? Fale sério. Só relógio, né? De sol, né? Só relógio de sol. Porque o outro precisa de bateria também, então precisa comprar, né, uma bateria. Ninguém trabalha de graça, não é assim? Então, essas pessoas também, né, fazem jus a uma remuneração. Os membros do Conselho de Administração fazem jus, salvo um impedimento legal, alguma coisa que, né, está respondendo aí algum processo, alguma coisa, está com algum mandado judicial, alguma coisa que está impedindo o recebimento desse seu honorário, não é? Salvo, né, imposição legal, salvo impedimento, né, legal, os membros do Conselho de Administração fazem jus, sim, a uma remuneração. A 10% da remuneração média mensal dos diretores da EBSER. Então, eles fazem jus a 10% da remuneração média.
Além disso, obviamente, se por acaso um conselheiro tiver tido alguma despesa, não é? Tiver tido aí alguma despesa com locomoção, a fim de realizar uma atividade necessária à EBSER, então, obviamente, que haverá o reembolso dessas pessoas, para essas pessoas, dessas despesas. Então, além dos 10% da média, da remuneração média mensal dos diretores, os membros do Conselho de Administração também farão jus ao reembolso obrigatório das despesas que eventualmente realizar com sua locomoção, com a sua estada, né, necessária, que foi necessária ao desempenho da sua função. Beleza? Então, remuneração, honorários mensais, Conselho de Administração, 10% da remuneração média. De quem? Dos diretores. De quem? Da EBSER. Da EBSER. Além disso, teve alguma despesa? Se locomoveu, teve que se viajar, teve que ir a outro lugar, em virtude das atividades próprias da nossa empresa, eu vou ter que ser reembolsado. Então, reembolso obrigatório das despesas de locomoção, estada necessárias ao exercício, ao desempenho das suas atividades. Mas, Luciana, durante a vida existem algumas coisas que eventualmente podem acontecer, como, por exemplo, a morte de um conselheiro, não é? No caso de morte, renúncia, destituição, né, e outros casos previstos em lei, haverá o quê? A vacância do cargo. O conselheiro morreu, ele foi escolhido. Um dos 3 escolhidos pelo ministro da Educação. Que um vai ser o presidente do conselho, o outro vai ser o substituto. E o outro vai ser um conselheiro, claro, né? Porque se foram 3, um é o presidente, outro é o substituto, o outro só pode ser um conselheiro. Mas, enfim, ocorreu a morte. Ele renunciou ao cargo, ele não quer mais. Então, isso é uma hipótese de vacância. O cargo ficou o quê? O cargo ficou vago. Como também haverá vacância do cargo de conselheiro, dos membros do Conselho de Administração, caso haja falta injustificada. Uma falta sem causa justificada. Porque já pensou se um conselheiro é abduzido pelos ETs, sei lá? Já pensou? Isso é uma causa justificada. Ah, Maria, que isso nunca ia acontecer com nenhum de nós. Mas, enfim, você já pensou? Então, a falta tem que ser uma falta injustificada, sem causa formalmente justificada. Se ele faltar a 2 reuniões consecutivas do Conselho, ou 3 alternadas no intervalo de 1 ano, haverá o quê, Luzinha? Vacância do cargo. Vacância do cargo. Salvo, acabei de falar, no caso de motivo de força maior ou caso fortuito. Aí ele vai justificar o porquê dessas 3 faltas alternadas e 2 consecutivas. Ele não esteve presente em 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas do Conselho de Administração. Portanto, o cargo dele ficará o quê? Vago. Isso se ele não conseguir, não é? Justificar. Isso se ele não conseguir justificar. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem. No próximo bloco, iniciaremos com as competências do Conselho de Administração. Até já, não saia daí.